dia. Pai, Senhor, irmãos, amém? Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez aí, pela misericórdia e graça, vamos dar início aqui à nossa reunião. Que o Senhor possa fazer uma grande obra, abençoar. Glória a Deus, aleluia. Possa abençoar cada vida, cada irmão, cada pessoa. Você que está aqui conosco nesta manhã, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que o Espírito de Deus possa fortalecer nossas vidas. Amém? Aleluia. Oramos, Senhor, por cada irmão, pelos ofertantes, dizimistas. Colocamos diante de Ti, Senhor. Abençoa com cada vida, cada pessoa, cada família, Pai. Faz uma grande obra. Faz uma grande obra. Entregamos a Ti com carinho e amor, voluntariamente, pela fé. Em nome de Jesus, Te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos. Deixa eu mudar aqui. Nós vamos ver para a palavra de Deus agora. Vamos fechar aqui o Instagram e começar de novo, tá? Vamos para a palavra. Maravilha, meu irmão. Quem está vencendo aí? Quem está vencendo? Amém, casalzinho aí que faz tempo, hein? Tá com saudade? Quem que puxou para vir para a igreja? Você ou ele? De primeira mão. Aí, foi ele lá. Maravilha, deixa eu ver aqui quem que tá, faz tempo que não vem aqui, deixa eu ver aqui. Mas tá certo, o Marcinho que está vindo agora. Mas tá, devagarzinho, vai voltando ao normal, com a graça de Deus. Não vai, irmãos? Não precisa apavorar também não, né? Não precisa fazer radicalizar. Tem que ser com muita prudência. Né? A gente não pode brincar, né? Só quem perde pessoas, fica doente, é que sabe a gravidade da coisa, né? Então a gente não pode brincar com as coisas também. A gente tem que levar a sério, fazer a nossa parte, o isolamento, usar o gel, a máscara, né? Não pode brincar com o negócio. Vamos lá para a palavra de Deus. Então, nosso irmão presbítero Herbert vai estar trazendo uma palavra para nós nessa manhã. Meus queridos, bom dia para todos. Tudo na paz? Pessoal da internet também, Deus abençoe. Boa palavra. Aqui com a... Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você puder, o Salmo 119. Salmo 119 e o versículo 27. Salmo 119, versículo 27. Fala assim, ó. Posso ler? Todo mundo. Faz-me entender o ensino dos teus preceitos. Assim, meditarei nas tuas maravilhas. Só esse versículo, pode sentar. Vou contar uma história para os irmãos. E a história é que tinha um navio grande, e o navio estava fazendo a sua viagem, e ele chegou num determinado lugar, viu uma luz, e o capitão do navio olhou para aquela luz, pensou com ele, um outro navio vindo na sua direção. E ele pega o rádio, esse capitão pega o rádio, e comunica com aquela luz que estava lá. Uma pessoa do outro lado fala com ele também. E ele fala assim para a pessoa: você precisa virar o seu navio 15 graus ao norte. E aquele capitão, ele espera uma resposta do outro lado. E a pessoa do outro lado responde para o capitão, fala assim para ele: você precisa virar o seu navio 15 graus ao sul.
E aquilo ali, aquele navio indo naquela direção, aquela luz aproximando dele. E o capitão retorna para outra pessoa e fala para ele assim: é com urgência, você não pode continuar a sua viagem nessa direção, você precisa virar 15 graus ao norte. O meu navio aqui é um navio porta-aviões, está pesado, está cheio, não tem como eu fazer isso. E o rapaz do outro lado responde para o capitão novamente: vire o seu navio 15 graus ao sul, eu sou um farol. Entendeu? Eu sou o farol. Vamos ler aqui? Aí depois a gente continua. Salmo 119, versículo 27. Faz-me entender o teu ensino, e nos teus preceitos, assim meditarei nas tuas maravilhas. Eu quero falar um pouquinho sobre aqui a questão da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus na nossa vida. As meninas estavam cantando aqui, para a gente crer na palavra, confiar na palavra de Deus. Abraão foi um homem que ele confiou nas promessas de Deus, ele confiou naquilo que Deus tinha falado para ele. E a Bíblia fala assim, que quando Abraão, ele creu contra a esperança, e a esperança não é essa esperança nossa aqui que a gente, vou esperar o ônibus chegar, vou esperar fulano vir na minha casa, não é essa esperança não. Essa esperança que a Bíblia fala, está muito além desse tipo de esperança que nós pensamos aqui. A esperança de Abraão era, quando Abraão foi sacrificar o filho dele, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o menino deles da cinza. Mas como que era essa esperança dele? Abraão experimentou cada promessa, tudo aquilo que Deus falava com Abraão. Abraão foi somando. Deus me falou isso, aconteceu isso. Deus me falou isso e se cumpriu isso. Deus falou isso e se cumpriu isso. Uma das coisas que Deus falou para ele, que a gente sabe que ele não teria filhos. Vocês sabem da história de Abraão? Sabe quem foi a esposa de Abraão? Lembra? Quem que foi mesmo? Sara. E Sara não podia ter mais filho, nem Abraão. E resumindo, para a gente entender assim, Deus renovou a força deles, o vigor deles. E Sara teve um filho. Então, tudo isso que vem acontecendo com Abraão. Quando Deus pede o filho para ele, aí Abraão começa a pensar assim, peraí, Deus me fez uma promessa com meu filho, que eu teria um filho. Fala com meu filho, a minha geração, a geração dele ia ser muito grande, a descendência seria próspera, ia crescer, ia multiplicar. Abraão vai vendo as promessas dele. E quando Deus pede o filho para ele, ele vai sacrificar. Ele vai entregar o filho dele. E ele pega lá a Bíblia falou, cutela a faquinha dele lá. E quando ele vai matar o menino para sacrificar, Deus fala com ele que não. Mas Abraão, dentro dele, ele estava crendo que Deus, se ele fizesse aquilo lá, se ele sacrificasse o menino, se ele matasse o menino, quando ele queimasse o menino ali, tudo que estava com fogo, tudo preparado ali, quando ele fosse queimar o menino, da cinza que sobraria ali, poderia ressurgir o menino. Mas por quê? Porque Abraão estava crendo naquilo que Deus estava falando. E como que Abraão creu? A Bíblia fala assim, que ele foi fazendo o quê? O que Abraão foi fazendo? Como que chegou a essa esperança dele? Dando glória a Deus. Glorificando a Deus. Então qual que é o poder da palavra de Deus em nossa vida? A partir do momento que nós também começamos a glorificar a Deus, a entender quais são, o que o Salmo está falando aqui, faz-me entender o ensino dos teus preceitos. Então primeiro nós precisamos entender o que está escrito na palavra de Deus. Você precisa entender.
Davi, numa ocasião da vida de Davi, ele estava carregando a arca de uma forma que não podia carregar. E Davi estava indo, dançando, pulando, fazendo a festa e carregando a arca. E no momento disso lá, os boi tropeça, cai, tropeça lá, a arca dá de cair. A Bíblia fala que Uzá, um dos companheiros de Davi que estava ali junto, Uzá toca na arca. E esse homem morre. Aí a Bíblia fala que Davi ficou triste. Aí Davi foi estudar, foi ver como que era a forma de carregar a arca. Que não era em carro de boi. A arca tinha que ser carregada pelos levitas no ombro. E Davi foi ver a forma de carregar. Algumas coisas na nossa vida acontecem muitas vezes por causa do que vai acontecendo. Porque muitas vezes a gente não olha para a promessa, não olha para a palavra. Então, se algo Uzá, o nome Uzá significa alegria. Então Uzá morreu. O que morreu? Alegria. E quantas vezes na nossa vida nós perdemos a alegria? Já aconteceu isso com você? Não é você ficar alegre dando risada, não. Perde a motivação, você perde o ânimo, perde a alegria. E como que eu vou fazer que essa alegria ela volte para a minha vida? Como que eu vou ter essa disposição? Eu vou ter esse ânimo? Eu vou buscar recursos naturais? Davi foi buscar recurso natural? Abraão foi buscar recurso natural? Não, Abraão foi buscar, ele buscava na palavra, ele tinha uma certeza dentro dele. Davi foi buscar, Davi começou a estudar a palavra, foi começar a ler, foi lendo, passou um tempo lendo, passou 1 mês, 2 meses lendo. Quando Davi entendeu a forma que era, uma coisa é a gente saber o que está escrito na palavra. Se eu falar para você assim, Salmo 23, quem sabe o Salmo 23? Todo mundo sabe. É o Salmo de Davi, o Salmo do pastor, Senhor meu pastor. Uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente viver o Salmo 23, outra coisa é a gente experimentar aquilo que está no Salmo 23. Então nós precisamos entender qual que é o poder da palavra de Deus para nossa vida. O que eu tenho da palavra de Deus dentro de mim? O que você tem da palavra dentro de você, dentro da sua casa? O que você tem? Se parar e pensar, o que eu tenho dela? O que eu sei dela? O que eu leio dela? Qual que é o desejo seu pela palavra de Deus? O discípulo estava com Jesus pregando, aí daqui a pouco Jesus fala com eles, e resumindo assim, vocês querem me seguir? Se vocês não quiserem seguir, vocês podem ir embora. Mas o discípulo junto com Jesus fala o que para Jesus? Não, eu não vou embora não. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras que me animam. Só o Senhor tem palavras que me fortalecem. Eu não posso ir embora. Eu vou para onde? Para onde que nós vamos se nós não olhar a palavra de Deus? Se nós não buscarmos na palavra de Deus? Salmo 119 na sua Bíblia, e o versículo 13. Ele fala assim, com os meus lábios declaro todas as leis da tua boca. Com os meus lábios declaro todas as leis da tua boca. Salmo 119, versículo 13. O que o salmista está falando? A confissão da palavra. Por quê? Porque há poder na palavra de Deus, quando você declara a palavra de Deus, não as nossas palavras. Hoje tem muito, confissão positiva, mente positiva, falar as coisas positivamente. Mas não é a vez de você falar coisa positivamente, nós precisamos falar aquilo que traz vida. O exemplo do Salmo, esconda a tua palavra no meu coração, versículo 11, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. A gente declarar a palavra de Deus dentro da sua casa, junto com o seu filho, junto com o marido. É declarar essa palavra dentro da nossa casa. É declarar a palavra na nossa vida. Mas para que eu declare essa palavra, eu preciso fazer como o salmista está falando aqui no versículo 27. Faz-me entender, me ensina. Então, para ensinar,
Quando você vai ensinar a criança, a gente está aprendendo, né? Seja criança ou seja adulto, o que precisa fazer? Nós precisamos sentar, não é assim? Você está sentado, dentro do normal, assim, você sentar. E o professor está aqui, e nós sentados e aprendendo. Uma coisa que já aconteceu com a gente, aconteceu com você, e está acontecendo com alguns agora, vão acontecer. Lembra quando você era criança? Fazer você lembrar quando você era criança, seus 8, 10 anos, 6 anos. Lembra disso? Tenta lembrar essa idade sua, mais ou menos. E talvez você está com criança agora pequena, né, nessa idade. E nós já falamos isso. Quem já falou assim? Meu pai falou. Minha mãe falou. Sabe, aconteceu alguma coisa? Minha mãe que falou. A Priscila está ali com o Rafael ali atrás. Ali. Vai chegar o tempo. Meu pai que falou isso. Por que a gente fala isso? O Israel fala na escola, a professora que falou, a tia que falou para mim. Quem falou isso para você? A tia. Aí no caso dele lá é a tia Janaína. A tia Janaína. E acontece, não é assim que acontece? Já aconteceu com você. Você já falou uma vez para o seu pai ou para alguém que falou para você, principalmente os pais, né? As mães em casa ou os pais. Meu pai que falou. Meu pai que falou isso. O Israel estava na escola um tempo atrás. Aí a tia na escola chamou a gente para uma reunião lá. Aí ela pegou e falou assim para ele, assim, falando para nós. Ele tem muita convicção. Era uma época de Páscoa. E a gente ensina para ele que coelhinho da Páscoa não existe. A gente fala primeiro que coelhinho não bota ovo. A gente já fala para ele assim. E quem morreu foi o cordeirinho, não o coelhinho. E ele foi chegando na época e conversando com a tia na escola. A professora vai falando. Aí ele chegou a época, né? E ele falou isso. E numa reunião a tia falou com a gente. Aí falou assim, eu vejo que ele tem muita convicção daquilo, porque vocês falam para ele. Porque ele tem convicção na palavra do pai, dos pais. Você entendeu? Mas por que eu estou te contando isso? Porque nós precisamos ter convicção na palavra do pai. O pai falou isso, o pai prometeu isso, o pai vai fazer isso. Quando está em casa, acontece alguma coisa com o filho, acontece com a mãe, está o casal. Muitas vezes a mãe não fala assim, fala com seu pai, não é assim? Já falou isso? Quem já passou por isso? Fala com seu pai, por causa do quê? Porque a ordem vem do pai. O decreto vem do pai. Então muitas vezes nós precisamos entender o que está escrito pelo pai. Porque é o Espírito Santo que ele traz a palavra para a gente, ele traz o entendimento, mas ele leva a gente para o pai. E ele fala para a gente, ouça o pai. Se envolva com o pai, porque no pai tem promessa, porque a palavra do pai tem poder, porque a palavra do pai traz cura, porque a palavra do pai traz restauração. É para o pai, o Espírito Santo é como se fosse a mãe. Ela fala assim, fala com o seu pai. Aí você vai no pai. Aí você fala com o pai no nome de Jesus. Aí a restauração vem. Porque, mas eu não estou conseguindo crer, eu não tenho esperança. Vai para o pai. Está escrito na palavra. E o pai falou, o pai prometeu, o pai vai cumprir. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer naquilo. A nossa fé precisa estar na palavra. Ensina-me os teus decretos. Salmo, versículo 13. No 119, com os meus lábios declaro todas as leis da tua palavra. O que está escrito? Eu vou declarar aquilo que está escrito. Eu preciso de uma restauração, eu preciso de uma cura. Então eu vou buscar uma palavra de fé dentro da palavra de Deus. Eu vou buscar uma esperança dentro da palavra de Deus. Aí eu vou declarar com os meus lábios todas as promessas de Deus para a minha vida, dentro da minha casa. Mas não está mudando, as circunstâncias não estão mudando, não tem problema. Mas eu vou declarar. Eu vou confessar. Herbert, está enrolado, mas parece, eu estou falando, você falou, o pastor falou, não aconteceu. Vai declarando. Vai declarando.
Isaac, quando nasceu, ele foi casar com Rebeca, e ele queria ter um filho. E se você ler a história lá em Gênesis dele, fala que Isaac esperou mais ou menos 20 anos para ter o primeiro filho dele. O primeiro filho dele. Herbert, por que isso? Como que ele esperou? Porque ele sabia da história do pai. Porque o pai contou que teve que esperar. Teve uma promessa, mas ele teve que esperar. Quando ele foi esperando. Quando vê, nasceu o filho da promessa, nasceu Isaac. Mas Isaac casa, lá na frente Isaac casa com Rebeca. E acontece a mesma situação. Mas Isaac, a Bíblia fala assim que Isaac começa a orar. E vai orando. Orou 1 ano e nada de filho. Orou 2 anos e nada de filho. Orou 3 anos, nada de filho. E orou 5 anos. Eu vou desistir. Talvez você já pensou em desistir. 5 anos orando. 1 mês orando é muita coisa, meu Deus. 1 semana orando, 2 horas orando é muita coisa. Ora 2 horas para uma coisa só para você ver. Fica ali 2 horas orando. Ou vai na igreja, ou vai no monte, ou dentro do carro, ou orando. Fica ali 2 horas. É muita coisa, é muito tempo 2 horas. Israel pergunta para mim assim: pai, 5 minutos é bastante? 15 minutos é bastante? Eu falo, é bastante. Pai, mas 5 minutos, qual que é mais, pai? 5 ou 15? 5 minutos é bastante. Depende do que nós vamos fazer. O que você vai fazer? Eu vou jogar, 5 minutos é pouco. 20 minutos é mais ou menos. Mas 1 minuto é bastante? 1 minuto é bastante, depende do que nós vamos fazer. Cai na rua aí, um acidente, para ver se 1 minuto não é bastante. É uma eternidade o bombeiro chegar. E olha que, né? É bastante. Orar 1 hora, orar 5 minutos. Mas orar 1 mês, orar 5 anos para uma resposta, orar 10 anos para uma resposta de oração, mas não perder a perseverança, não perder a esperança, não perder aquele foco para você conseguir. E depois lá de 15 anos você orando, a resposta vem para você. Aí você fala assim: eu conquistei pela fé, e Deus me deu. Então o que é a confissão da palavra? A confissão da palavra é você declarar. É a voz da sua fé, é você declarar essa palavra. Então nós precisamos confessar essa palavra. Você precisa todo dia confessar ela. É como você tomar um remédio. Você não toma um remédio agora, e dali 1 minuto ele está fazendo efeito no seu corpo. É assim? Você tomou um Doril lá, Dorflex, toma um remédio, ele tem o tempo de fazer o efeito no nosso corpo. Não é na hora, tomou, não é instantâneo, não é um negócio assim na hora. A palavra de Deus, nós precisamos ir declarando ela, confessando ela. Herbert, não está acontecendo, como que eu falo? Senhor, meu pastor, nada me faltará. Eu estou com medo. Eu tenho medo disso, eu estou com medo daquilo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Todo medo. Mas eu estou com medo. Nós precisamos estar envolvidos nesse perfeito amor. Eu estou com medo. Eu estou triste. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou fraco. Eu estou sem esperança. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus, começar a crer naquilo que ela está escrito. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Pelo que, santos irmãos, participante da vocação celestial. Você é participante da vocação celestial? Amém? Somos? Eu não sei como que vai estar na sua Bíblia aí, mas aqui vai estar assim:
participando da vocação celestial, fixa a sua mente em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Fixa a sua mente em Jesus. Primeiro, você precisa saber que nós somos participante. Você é, amém? Você consegue entender que você é? Você é participante da vocação celestial. Você precisa, fala aí com você, fala assim, eu sou participante da vocação celestial. Fala para você mesmo. A gente precisa mudar aqui um negocinho aqui dentro da gente. A gente acha que a gente não é, que a gente não é merecedor. Eu não sou merecedor. Você precisa. A Bíblia diz, se você crê na Bíblia, a Bíblia diz que você é participante da vocação celestial. Aí depois ele fala assim, fixa a sua mente em Jesus. Agora vem, aonde que você está fixando sua mente? Em quê? Em quê? Em alguém, no homem? Aonde você está colocando a sua mente? A sua mente, aqui. As suas emoções. Aonde você tem colocado as suas emoções? É na palavra de Deus? Fixa sua mente em quem? Aonde eu tenho que ficar fixo? Ou se eu ficar fixo, ter foco, aonde que eu tenho que ter o meu foco? Em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então quando você vai confessar, não é confessar os seus pecados, mas é na confissão da palavra de Deus. Quando você vai declarar a palavra de Deus, você precisa estar fixado a sua mente em Jesus. Foi Jesus quem falou, foi o Pai que falou para mim. Foi o Pai que falou para mim. Foi meu Pai que falou, é isso que eu tenho que ter, foi meu Pai. Eu converso às vezes com meu pai, eu falo assim, quem falou? Meu pai falou. Meu pai sempre fala isso. Eu falo, conforme a gente está conversando, outras pessoas, aí eu falo assim ainda, a minha avó falava assim. Sabe aquele ditadinho que o pessoal fala, né? Roupa suja se lava em casa? Quem já ouviu falar isso aí? Já falou? Roupa suja se lava em casa? Aí eu falo, minha avó falava isso. Por quê? Né? Você entende o que é. O Pai falou, o Pai está falando que a nossa mente, ela precisa, a nossa confissão, aquilo que nós vamos falar, precisa estar fixada em Jesus. Fixa a sua mente em Jesus, o apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão. Então nós precisamos, a nossa mente precisa estar nele. Romanos fala que a nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. A nossa mente precisa. E para a nossa mente estar renovada, você vai experimentar no seu dia a dia o poder da palavra de Deus. No seu dia a dia, lá na sua casa, você vai experimentar o poder da palavra de Deus. Você vai começar a declarar. Você vai começar a ter fé. Parece que nada acontece. Vai declarando. Vai orando. Vai lendo. Sabe quando a gente declara a palavra de Deus? Se você vê Provérbios, é que a gente volta aqui para Hebreus. Abra sua Bíblia, que vê Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Fala assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Entenderam até aí? A morte e a vida estão no poder da língua. Mas só que não acaba o versículo aí. Fala assim, e aqueles que a amam comerão, né, do seu fruto. Futuro, comerão. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. Não está falando aqueles que a amam, da vida. Está falando que a morte e a vida. E aqueles que a amam, comerão do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da nossa língua. Olha só para você entender. E aqueles que a amam,
comerão do seu fruto. Aquilo que nós falamos, se for de morte, as palavras que saem da nossa boca são palavras de morte, e isso está declarando que eu amo essas palavras de morte. E o que são as palavras de morte? Palavra de dúvida, palavra de incredulidade. Está escrito na palavra de Deus assim, mas eu estou crendo dessa forma, eu estou pensando dessa forma, eu estou agindo do lado contrário da palavra. Comerão do seu fruto. Ah, mas agora então, peraí. Então o poder do que eu falo, o poder da vida, está no poder da minha língua. Então eu vou falar de vida. Para mim poder falar de vida, eu tenho que falar da palavra. Eu tenho que declarar a palavra. Eu tenho que, na minha conversa, tem que ser palavra. Palavras de cura, palavras que geram saúde, palavras que geram vida. A minha palavra tem que ser essa. Aí ele está falando assim, comerão do seu fruto. Agora, o que nós temos declarado dentro da nossa casa? Dentro da nossa casa. O que nós temos declarado para os nossos filhos? Ou para o marido, ou para a esposa? O que nós temos falado? Qual que é as palavras que nós estamos comendo? Qual o fruto que nós estamos comendo? Do fruto da morte ou do fruto da vida? Qual que é o fruto que nós estamos comendo? Então, primeiro, eu preciso começar a declarar a palavra, entender aqui, ensina-me a entender. Então, eu tenho que entender, peraí, então de morte eu não quero saber, mas eu quero saber de vida. E a Bíblia fala que Jesus é a vida. Então, eu preciso comer de Jesus. Eu preciso comer do pão da vida. Eu estou cheio do pão da vida, eu estou me alimentando do pão da vida. Aí eu começo a declarar palavras de vida. Eu começo a declarar palavras de vitória. Mas como que é isso? Vá um pouquinho lá, mais um pouquinho. Vai lá em Tiago, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 3. E o versículo 6. Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua também é fogo. É fogo? Mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todos os membros. Ela contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza. E por sua vez, inflamada pelo inferno. Então aquilo que nós estamos falando, aquilo que você pode falar, ela tem um poder, a palavra ela tem o poder de mudar o curso da natureza. Herbert, a natureza aqui, a árvore, os passarinhos, é essa a natureza? Qual a natureza que é? A nossa vida. Se você começar a declarar palavras negativas, palavras que não abençoam, vai mudar o curso. Mas se você começar a declarar palavras de vitória, palavras de bênção. Tem na internet, você vê aquela experiência, um menininho, ele fez experiência com arroz, pegou 2 potes de arroz, colocou um pouquinho de arroz em cada pote. E o menino, num potinho, ele xingava o potinho de arroz. Ele ficava xingando, ficou um período lá, tem na internet vários vidinhos assim, mas o menininho ficou xingando aquele potinho, e no outro potinho de arroz que ele colocou, ele ficava falando assim, pô, arroz abençoado, arroz próspero, arroz que vai ajudar, vai deixar eu forte, arroz. E no mesmo período que ficou os dois, no um que ele xingava e no outro que ele falava, um arroz estragou, embolorou, e o outro arroz ficou bom. Você procurar na internet, você vai ver isso daí. O poder das palavras, experiências com o poder da palavra. Se colocar lá no YouTube, você vai ver. Eu achei engraçado que eu vi um, depois eu assisti um outro, vi o outro, assim, então é verdade, eu não fiz ainda, mas ainda vou fazer ainda para poder ver como funciona comigo, né? Se leva, quando eu falar em um só, já acontece na mesma hora, você leva. 30, eu faço 30 dias. 3 dias? 30 dias? Ah, é? O pastor falou, experiência de 20 a 30 dias. Comprovado cientificamente, o pastor está falando. Então, gente, olha só para você ver. Então, o que nós precisamos para a nossa vida, para a gente estar indo embora, para você saber, eu preciso confessar a palavra de Deus diariamente na minha vida.
Levante, se você acordar de madrugada, está na sua casa com seu esposo, não sei como está você com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, não sei. Gente, mas a Bíblia, ó, se você crê no que está escrito, a Bíblia fala assim, que aquilo que nós falamos. Ó, Provérbios, vamos lá, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que amam comerão do seu fruto. Espera aí, então eu não vou comer nada de morte, eu vou comer de vida. Aquilo que eu falo tem poder para mudar o curso da natureza. Então espera aí, meu filho está dormindo, minha filha está dormindo, então meu marido está dormindo, minha esposa está dormindo, meu irmão está dormindo. Eu vou declarar. É que agora eu não sei para te falar, mas antigamente, não sei se vocês lembram quando tinha Oliver Video, né? Não tinha YouTube na época, mas tinha um DVD, tinha o poder da palavra no universo. No universo. Aquilo que é comprovado cientificamente, cientistas, hoje deve ter no YouTube, mas aquilo que nós falamos fica no universo. Aí você vai falar assim, você está ficando louco, né? Tá aqui. É que eu não lembro do versículo que fala sobre, não sei se é Eclesiastes, que fala, os pássaros vão estar voando, naquilo que a gente fala. Eu não lembro o versículo para te falar agora. Lembra, pastor? Eu não lembro. Às vezes falar dos pássaros que estão voando, Provérbios, mas não está falando da ave, está falando dos demônios, daquilo que nós falamos. Então não está aqui. Só para você entender o poder da palavra, para você entender. Uma coisa que nós fizemos no começo, sempre faz, hoje nós fizemos aqui no começo do culto, vamos orar por irmão fulano de tal. Aquilo que nós estamos falando aqui, a palavra que nós estamos liberando aqui, ela tem o poder de afetar lá onde está. Para você entender, você não está orando por orar, porque a tua palavra, ela sai no mundo espiritual, e ela vai lá. Não é a sua palavra, mas Deus tem o poder de agir lá naquilo lá, por causa da confissão da nossa palavra. Olha só para você ver, então nós precisamos declarar, confessar continuamente essa palavra dentro da nossa casa. Então eu vou orar, meu filho, minha filha, meu marido, meu esposo, para mim mesmo. Deus, eu preciso mudar. E a tua palavra, ela diz isso. A tua palavra diz isso. Eu fico com raiva à toa. Eu fico chateado à toa. Eu faço birrinha à toa. Jesus, põe um ânimo no meu coração aqui. A tua palavra diz que o fruto do Espírito é amor, é longanimidade, é benignidade. Põe isso, deixa eu experimentar isso. Só que não vai vir assim, gente, amanhã tá aí não. Vai acontecer as coisas. E esse fruto vai manifestando, ele vai sendo gerado em você. Eu queria ser uma pessoa mais alegre. Então você vai declarar a palavra, você vai procurar versículo na palavra de Deus, onde fala sobre alegria. Aí você vai lá e vai declarar, escreve no guarda-roupa seu, põe no papelzinho, põe na geladeira, põe dentro da bolsa, põe dentro da carteira, põe no celular para despertar. É algo que você lê lá e fala assim, eu preciso ser alegre. Eu sou como Jesus. É isso que a gente precisa ter, é confiar na palavra de Deus, é crer que a palavra de Deus, ela tem poder para mudar a nossa vida. Ela tem poder, gente. Eclesiastes 10, 20. Vamos lá, o pastor achou aqui. Acharei? Fala assim, nem mesmo, Eclesiastes 10, 20, tá? Eu vou lendo aqui para a gente adiantar. Nem mesmo no teu pensamento amaldiçoe-os o rei, nem no mais interior dos teus aposentos amaldiçoe o rico, porque as aves dos céus levarão a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Pegou aí? Está falando de aves do céu, você está lá dentro do seu quarto, Eclesiastes 10, 20. Não, nem mesmo nos teus pensamentos amaldiçoe o rei, porque às vezes você está pensando, mas depois você pode liberar a palavra.
nem no mais interior dos teus aposentos amaldiçoe o rico, porque as aves dos céus levarão a tua voz. As aves do céu, está falando de aves? Lá dentro do seu quarto tem ave? Tem? Qual quarto que tem ave? Fica lá a ave voando e vai levar? Papagaio? Maritaca? Não está falando dela. E o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Então é só para você ver. Eclesiastes 5:6. Não consistas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? Não consintas que a tua boca te faça pecar a tua carne, nem digas que foi o anjo, que foi erro. Não diga diante do anjo. Gente, olha só para você ver. Eclesiastes 5:6. Não consintas que a tua boca faça pecar. Então como que eu não faço a minha boca pecar? Como que eu não vou declarar a palavra na minha boca? Então eu preciso estar cheio da palavra de Deus. Então você quer ter uma mente renovada, você quer ter uma vida renovada, uma vida próspera, abençoada, como que você vai ter? Declarar a palavra de Deus. Então você precisa sentar lá na sua casa, na mesa da sua casa, lá na cadeira, né? Junto, lá na sua casa, no seu quarto, pegar a palavra e falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, me ensina. Me ensina. Me faça entender isso daqui. Lá em Coríntios a Bíblia fala assim, que o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar. Ele não quer ensinar o pastor. É o pastor. Não, Ele quer sentar com você na sua casa. E Ele quer te ensinar algo da palavra, para que você possa confessar, para que você possa declarar. O confessar a palavra, declarar a palavra, é decretar. É você saber o que está escrito. E você começar a decretar para a sua vida, para a sua casa. É você reconhecer a palavra, é você aceitar a palavra. Quando você vai declarando, se você está lendo, você está meditando a palavra, você começa a fazer isso. Você está declarando, aonde vai gerando fé no nosso coração. Não é esse coração que não. A nossa mente é renovada à medida que você vai declarando a palavra de Deus. Só que você precisa. Às vezes tem umas coisas que estão sujas aqui dentro e precisa sair. E Neemias, ele faz a restauração dos muros em Jerusalém. E havia 12 portas no muro de Jerusalém. Uma das portas que tinha lá era chamada porta do entulho, ou porta do lixo. Essa porta, a Bíblia fala assim, que a tranca dela era para o lado de dentro. Tranca do lixo, porta do entulho, era onde pegava toda a sujeira e jogava para fora. Toda a sujeira que estava na cidade, né? A gente tem um caminhão de lixo. Lá era diferente na época. Isso fala o que para a nossa vida? Que a limpeza tem que ser minha. Eu tenho que começar a limpar. Eu tenho que deixar, mas eu não sei aonde que está sujo. Eu não sei qual área que está suja. Eu posso reconhecer alguma coisa. É como uma mulher começa a limpar a casa. Ela começa por ali. Mas daqui a pouco está limpando o quarto, o guarda-roupa, ela tem que fazer a faxina. E para fazer essa faxina, é o Espírito Santo que conhece lá dentro. É o Espírito Santo que sabe onde que está. Não é superficial. Muitas vezes a gente agimos superficialmente. Só que o Espírito Santo, ele sabe trabalhar lá na raiz. Se for preciso arrancar a raiz, vai precisar pôr adubo na raiz, ele sabe aonde precisa mudar. Hebreus. Vamos voltar lá em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículo 14.
Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Nós precisamos reter firme a nossa confissão, a confissão da palavra de Deus, de quem é Jesus. Quem é Jesus na sua vida, quem é Jesus na minha casa. Como Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É declarar isso dentro da sua casa. Ah, mas eu briguei com meu filho, não tem problema. Deus, está escrito. Meu filho está assim, minha filha está assim. Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você começa a declarar. Uma hora você vai ficar cansado. Uma hora parece que vai esgotar. Mas você não pode perder a esperança. Você lembra que fulano na Bíblia, ciclano na Bíblia, não desanimou. Por mais de 10 anos oraram, por 20 anos, por anos oraram esperando a promessa do Messias, até que Jesus veio. Eu não vou desanimar. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Eu vou lendo aqui para a gente terminando aqui. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé. Só que tem um detalhe: não pode recuar. Não pode recuar. Eu não posso recuar. Porque é Deus que falou, é o Pai. Lembra assim, ó, é o Pai que falou. É o Pai que falou. Eu não vou recuar. Não vou. É pela fé. Amém? É a fé que vai garantir a sua vitória. Amém? É pela fé. Salmo 138. Eu estou falando para você saber a importância que tem o poder da palavra de Deus para a nossa vida. Falar assim, para a nossa vida, porque é nós primeiro. Sabe que o pessoal fala, brinca aí, manda mensagem, fala assim, é nós. Já viu? Já recebeu a mensagem assim, é nós, conversar é nós. Então, gente, é nós. Salmo 138, versículo 2. Gente, olha como que é bonito. Eu me inclinarei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Os louvores estão nos nossos lábios. Por causa do teu nome e por causa da tua fidelidade, pois, termina aí para mim. Pois engrandeceste a tua palavra e o teu nome. Amém? Deus, o próprio Deus engrandeceu a palavra dele é engrandecida. Se você lê em Hebreus fala assim, que Deus tem sustentado o universo pelo poder da tua palavra. É pelo poder da tua palavra. Tem sustentado todo o universo. Tem sustentado a nossa vida. O mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. E agora, o que nós vamos decidir? O que você vai decidir? O que junto nós vamos decidir? A confiar naquilo que está escrito na palavra? Andar de forma natural? Ah não, dá para ir. Ou nós vamos caminhar pela fé na palavra de Deus? Crer na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus tem para a nossa vida. O que você vai decidir? O que você vai decidir? Vou ler um último versículo para a gente terminar. Isaías, versículo 49. Capítulo 49. Gente, se você esqueceu os versículos, depois aí não tem problema não, mas guarda esse último versículo aqui.
precisa ter essa certeza. Como que Deus nos chamou, quem você é, o que você pode fazer. Através do poder da palavra de Deus na sua vida, porque ela tem poder. Hebreus fala que a palavra de Deus é como espada de dois gumes. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir as intenções e o propósito do nosso coração. Ela é como espada. Na época eles usavam espadas. Se fosse para nós hoje seria o laser, né? A força que tem de dividir. A força que tem para cortar. Só que ela, a Bíblia está falando assim, que ela vai lá no ponto de dividir a alma e o espírito. A alma e o espírito, juntas e medulas. E ela discerne o que está aqui dentro. Nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Isaías 49, versículo 2. Guarda isso aí. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me cobriu. Pôs-me como uma flecha. Limpa-me e esconda-me na sua alvagem. Fez a minha boca como uma espada aguda. Se você ler Efésios, você vai ver que a espada é a palavra de Deus. A Bíblia fala no Salmo também, esteja nos teus lábios os altos louvores de Deus. Para quê? Para que a gente possa confessar a palavra de Deus, para que a gente possa experimentar esse poder, que a gente possa experimentar a vida da palavra de Deus, em primeiro lugar na nossa vida. Mas não está acontecendo. Não aconteceu na sua vida, mas eu estou declarando. Mas não aconteceu lá ainda, mas eu estou confessando, eu estou crendo nela. E vai acontecer. Vai acontecer na sua vida? Vai acontecer na sua casa? Vai acontecer na sua esposa? Vai acontecer no seu marido? Vai, Vanessa. Vai, Rodrigo. Vai acontecer, gente. Vai, Tabata. Fala assim, mas será que vai acontecer no meu? Não, vai acontecer na minha casa. É a confissão da palavra, é declarando a palavra. Ainda que a dúvida pode querer bater lá, você está declarando aí, está batendo lá, mas não está acontecendo nada. Eu continuo crendo. O Pai falou. Agora para terminar. Aí aquele homem diz para o capitão do navio: você precisa virar 15 graus sul, porque eu sou o farol. Sabe o que tem? Qual que é a moral da história? Tem coisas que são fixas. Tem coisas que não tem mais mudança. Tem coisas que não vão mudar. O que não vai mudar? A palavra já está escrita. Se alguém precisa mudar, ainda que eu esteja carregando um tanto de coisa aqui atrás, ainda que eu seja um navio grande, carregando vários porta-aviões, carregando a minha esposa, carregando o meu filho, estou carregando um fardo. Eu preciso olhar para a palavra. Porque aqui ela é o farol. Aqui ela não vai mudar. Eu preciso olhar para ela. Então ele está dizendo, o Espírito Santo está falando assim, vire 15 graus sul. Vire o seu navio, porque eu sou o farol. Da sua forma, da nossa forma, a gente não consegue. Você pode tentar. 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Só que você vai ter que ir, né? O farol. Todo mundo sabe o que é o farol, né? Que tem no mar, aquela torre lá, com a luz. Eu sou o farol. Jesus é o farol. Jesus é a luz. É para Ele que nós precisamos olhar. É para Ele que a gente precisa alinhar. Onde que está torto? Se você continuar andando, você vai bater, você vai se destruir. Se continuar da forma que nós estamos andando, não vai funcionar. Então é mais fácil eu virar. Eu viro para o curso onde que tem que estar. Aí a Bíblia fala assim, para ser guiado pelo Espírito Santo. A luz do Espírito Santo, na revelação da palavra de Deus. Aí vai ser tudo diferente. Amém? Deu para você entender? Você vai embora para sua casa, sabendo que a sua boca é uma espada aguda. Mas é uma espada aguda não para matar, mas para gerar vida. Você vai declarar dentro da sua casa.
Você vai declarar quando alguém estiver dormindo. Você vai declarar quando você estiver tomando banho. Você vai declarar quando todo mundo estiver dormindo. Você vai orar, acorda de madrugada, acorda mais cedo, acorda 15 minutos, 1 hora mais cedo. E você vai declarar cura. Jesus, eu declaro cura aqui na minha casa, no meu filho, na minha esposa. Eu declaro saúde. Eu declaro sabedoria. Você vai declarar. E à medida que você for declarando, você vai ver que algo vai acontecendo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Enquanto as meninas cantam. Canta essa música que eu creio. E você coloca a mão no seu coração e você declara a palavra de Deus aí, o que o Espírito Santo colocar no seu coração aí, enfim, na sua mente, o versículo, você... Glória a Deus. Meu irmão, está terminado, e com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus.